Olá, meu nome é Enéas Vasconcelos, sou leiloeiro público oficial de Santa Catarina e estamos participando do primeiro Congresso Brasileiro para Investidores em Leilões de Imóveis e também o nosso tema, nós vamos discorrer hoje aqui um pouquinho sobre a democratização e linguagem simples dos leilões em geral. O que seria, na verdade, essa democratização da linguagem simples dos leilões em geral? Porque hoje em dia muito se comenta que a leiloaria, seja ela judicial, seja ela administrativa, e os leilões públicos oficiais também, que é uma reserva de mercado. O que vem a ser essa reserva de mercado? A reserva de mercado, o pessoal entende que a leiloaria são termos jurídicos difíceis, situações muito complexas também para que se possa participar de um leilão público oficial, de um leilão público judicial. E não é bem assim. Na verdade, tem os seus temas complicados, como toda profissão tem também, mas é importante, eu sou a favor de que se realmente democratize a participação do investidor, do arrematante em leilões oficiais com mais simplicidade. No caso da leiloaria judicial, na verdade ele é um tema mais simples, porque na verdade como todos são simples, mas mais simples em função de a leiloaria judicial são imóveis que vão a leilão, e acho que outros leiloeiros já disseram aqui também, são leilões, por exemplo, em dívidas, em situações como esta, e eles são então colocados em juízo para que se possa satisfazer o crédito do credor. Então, se tem um devedor e tem o credor penhora, por exemplo, um imóvel, penhora uma casa, penhora um bem móvel, que pode ser também, e esses vão para o leilão judicial. O que se ocorre aí? Aí, nesse momento, no caso do leilão judicial, nesse momento, o juiz nomeia o leiloeiro oficial, e o leiloeiro oficial vai preparar a asta pública, né, para que se possa se satisfazer esse crédito do credor. Por exemplo, se for um imóvel que ele valha, por exemplo, R$500 mil, o avaliador judicial, que o juiz nomeia também, ele faz essa avaliação, e partindo dessa avaliação, então, se tem um valor do imóvel para que se possa ir em leilão. Aonde se torna um bom negócio, que isso é importante que o nosso querido participante deste primeiro Congresso Brasileiro de Investidores em Leilões de Imóveis saiba. Aonde se torna, na verdade, em uma linguagem simples, né? Nós não estamos entrando aqui em termos jurídicos, porque se começar a falar em termos jurídicos, o participante desse primeiro Congresso Brasileiro, ele vai ter investidores em leilões, ele vai ter dificuldade em entender. Então, esse imóvel, tendo avaliação judicial, ele vai a leilão, o leiloeiro vai marcar a data, e tem duas praças, né? A primeira praça ele é o valor da avaliação, né? O valor da avaliação, por exemplo, se o imóvel foi avaliado em R$500 mil, esse imóvel vai à primeira praça por R$500 mil. 15 dias depois existe a segunda praça. Se ninguém arremata esse imóvel, que na verdade eles são sempre próximos são próximos de avaliação do momento, avaliações que esse avaliador judicial faz e que elas são momentâneas naquele instante e conforme o preço de mercado. Às vezes há alguma oscilaçãozinha muito, muito pequena até para menor ou para maior. Então o que acontece? Se foi, por exemplo, os R$500 mil avaliado, que era o preço de mercado, nesse momento ele vai na primeira praça por R$500 mil. Então, se alguém tiver interesse em arrematar pelos R$500 mil, ele será arrematado então naquela primeira praça, na primeira asta pública, por R$500 mil. Se não for, então tem uma próxima data já marcada, sempre entre 15 e 20 dias após, o leiloeiro marca, o leiloeiro oficial marca, e esse mesmo imóvel vai à segunda praça. Na segunda praça, aí então entram alguns detalhes interessantes. Onde se torna um bom negócio? Onde se torna um bom negócio? Em função da segunda praça. Bom negócio no sentido
que não podemos omitir aqui, é onde a gente entra nessa democratização do leilão, de falar porque vai para a segunda praça e pode sair por 50% do preço. Não, eu entendo como bacharel em Direito, eu entendo que os 50% ele tem o preço vil, que está no Código de Processo Civil, que ele não pode ser feito em função de você estar prejudicando realmente o devedor e o credor está se dando bem com relação a essa situação. Eu entendo que hoje o preço vil, ele pelas jurisprudências que já tem no próprio judiciário, seja ela estadual, federal, tem algumas diferenças, porque a justiça trabalhista até entende que pode ser a menor. Mas o meu entendimento é que hoje é entre 60% e 65%, para que você não possa ter algum problema na arrematação. Então o que seriam esses problemas? Na verdade, por 60% a 65%, pela minha experiência, pelo meu entendimento, eu entendo que ele é passível de ser vendido. Então um imóvel de 500 mil, naquele momento ele sairia praticamente por 325 mil reais, né? Então ele seria realmente aí nesse aspecto um bom negócio. Se você às vezes colocar menos, você arrematante participar de um leilão judicial e você colocar menos, pode acontecer de ter embargos com relação ao devedor. Então o procurador do devedor, que é o advogado do devedor, pode embargar essa situação e aí provavelmente você não vai arrematar o imóvel. Então por isso é sempre importante, na minha visão, com mais de 200 leilões realizados no judiciário, eu entendo que é importante sim, entre 60% e 65%, são as consultas que eu sempre tenho feito na jurisprudência, e ele então pode ser arrematado por 65%, a 60% ou 65% do valor. Então, se você tinha um imóvel de 500 mil reais, hoje ele estará valendo, na segunda praça para arrematar, pelo menos 300 mil reais a 330 mil reais. Então seria importante você saber realmente essa situação, não é? Então muitos às vezes não comentam, mas é importante que você tenha. O importante nesse momento também é você consultar o leiloeiro público oficial, né, que você estiver participando de algum arremate em algum leilão judicial, você consultar o leiloeiro oficial da sua região, esse que foi nomeado, para que ele possa então lhe orientar, né, com mais precisão o que realmente é interessante que se faça no caminho na leiloaria judicial e na sua arrematação. É importante também você saber que o procedimento segue o seguinte: assim que o leiloeiro oficial, seja na primeira praça, que é a primeira asta pública, seja na segunda praça, que é a segunda asta pública, o leiloeiro ele faz um termo de asta positiva. Você tem a asta negativa quando não se arremata e você tem a asta positiva quando se arremata. Então nesse aspecto você faz, o leiloeiro faz um laudo da asta positiva na segunda, pelo valor da arrematação, com os dados de quem deu o arremate, quem arrematou, e assinam nesse auto de arrematação, assina-se o juiz de direito, o leiloeiro público oficial e o arrematante. Então você, o leiloeiro, ingressa em seguida, até 24 horas, ingressa com esse auto de arrematação, e aí então fica-se em aberto ao juiz para que ele defina o valor da arrematação satisfez, né, no caso, que o valor da arrematação satisfez alguns valores que estejam dentro do processo, né? Então isso é importante. Agora, o que pode também acontecer, se achar, quando entra no preço vil, se você, por exemplo, coloca lá 50 ou 50 e poucos por cento, 52%, pode-se o procurador do executado, ele entender que este preço foi um preço vil e pode-se sim haver aí até o cancelamento dos embargos do leilão. Então aí se torna novamente, esse imóvel vai voltar à nova praça e você perde na segunda praça também a oportunidade de fazer um negócio interessante, né, para que você possa realmente ter um imóvel na mão. Então por isso é muito importante que você tenha na sua mão uma ideia real
né? Sempre trocando esse diálogo com o seu leiloeiro público oficial, que está realizando no leilão judicial, para que você possa sempre ter sucesso nas suas arrematações no imóvel que você deseja participar, né? Você hoje participa de leilão judicial olhando sites, você pode, tem hoje sites específicos para isso, você tem, por exemplo, o arrematante tem os jornais do próprio Poder Judiciário, das arrematações onde está havendo próximo aí da sua localidade, onde você mora, né? Então é importante que você sempre fique atento a isso. Então, em princípio, o leilão judicial, ele é mais ou menos esse caminho. O leilão judicial também da Justiça do Trabalho, ele envolve um outro caminho que seria praticamente uma praça única, e nessa praça única, então, você poderia até, nesse caso, colocar aí 60%, 65% para que você possa arrematar. Sem dúvida nenhuma, é interessante, né? Interessante. Outro dia teve um arrematante conversando comigo no leilão judicial que ele esteve aqui em Santa Catarina, e a gente sempre participando, há mais de 11 anos como leiloeiro público oficial, eu gosto muito de ouvir os participantes que estão nos leilões conosco. E ele estava me dizendo, eu perguntei a ele arrematou, foram 8 terrenos, ele arrematou 4 terrenos e foi preço realmente muito bom. E eu perguntei a ele se ele vivia disso, como é que ele me disse, olha, doutor Enéas, é interessantíssimo, eu estou nesse ramo há 6 anos com mais 3 amigos, e nós entramos 6 para 7 anos, nós iniciamos cada um com 100 mil reais cada um. Hoje nós temos líquido aí um capital para girar em bilhete de mais de 3 milhões e temos 6 milhões em patrimônio. Então, mas são pessoas que eu percebi que eles realmente vivem em função dos leilões judiciais, eles fazem uma triagem, né? Então vivem em função disso, né? Então, como eles vivem, eu acho que todos podem também ter essa oportunidade de viver. E essa é a minha função como leiloeiro público oficial, sempre eu tenho muito isso, como a gente ter essa democratização na linguagem simples dos leilões em geral, que seria realmente de ir com palavras mais simples ao que é o intuito do investidor, né? Sem dúvida, esse é um grupo que realmente é um grupo de sucesso, porque eles realmente participam dos leilões judiciais e estão sempre também pesquisando, né? É importante essa pesquisa, estão sempre pesquisando essas boas oportunidades no judiciário. O judiciário tem também veículos, também, tem caminhões, né? Então o que é o grande segredo, na verdade, não segredo porque não é mais segredo, mas o bom negócio, se podemos dizer assim, que eu acho que é esse também o que todos procuram nos leilões judiciais, né? Por isso que a gente tem que abrir esse leque para que não fique só na mão de alguns grupos, né? Que se possa democratizar isso, que se você tiver, por exemplo, 20 mil, 50 mil, 100 mil, agora há pouco tempo atrás, de vacas leiteiras, de uma que tinha, e foi realmente um arremate para esses que participaram, esses arrematantes de muito sucesso. Então isso é importante. Uma outra coisa importante também que eu gostaria de deixar registrado aqui no nosso primeiro Congresso Brasileiro para Investidores em Leilões de Imóveis, os imóveis você sempre tem um foco maior, não é verdade? Então se você investe, por exemplo, esses 500 mil reais, você tem nesses investimentos, óbvio, numa segunda praça, você vai ter um rendimento maior na compra se você comprar e for bem sucedido em todo o processo do leilão. Então é óbvio que aí é um valor maior. Mas você tem também hoje os leilões de bens móveis, que as prefeituras do seu estado, da sua cidade, podem realizar, né? Então, o que acontece? A prefeitura, ela faz uma licitação, ela nomeia um leiloeiro público oficial e esse leiloeiro vai vender os bens da prefeitura. Eu entendo que existe um grande erro com relação à lei 8666, que são as leis das licitações públicas. Ela, sem dúvida, na verdade, ela é uma lei arcaica, é uma lei antiga, antiquíssima, e realmente
ela enquadra o leiloeiro público oficial como uma pessoa comum para que se pudesse fazer esses leilões de prefeituras. Entendo meu entendimento é que o leiloeiro público oficial, ele é o vendedor do bem público. Por quê? Porque ele tem fé pública. Quando você é nomeado leiloeiro público oficial no seu estado, porque o leiloeiro público oficial ele é do estado dele, então no estado dele ele pode fazer leilões, ou por internet ele pode se fazer também até a nível de Brasil inteiro. Mas eu entendo que o leiloeiro público oficial, ele é o vendedor do bem público, porque ele tem fé pública. Então, hoje a lei 866, a lei no seu parágrafo das licitações, ela enquadra o leiloeiro como se fosse até um participante com uma empresa de um leilão, por exemplo, de uma participação numa licitação. E eu entendo que não, eu entendo que o leiloeiro público oficial, quando ele é nomeado, ele não pode mais advogar, quando ele é nomeado, ele não pode ter uma empresa, ele tem que se dedicar, ou somente, como é o caso deste leiloeiro público, ao mundo dos leilões, à leiloaria, ou então ao magistério, de dar aula, no caso, em faculdades de direito, na área da leiloaria. Então, esse é o meu entendimento. Então, o que acontece? A prefeitura, ela faz os lotes, e então coloca os veículos à venda, né? Então tem prefeitura que, por exemplo, um veículo de 10 mil, ela coloca lá o veículo por 8 mil, né? Então, ou por 7 mil, né? Então o arrematante tem esse lance inicial de 7 mil, de 8 mil, né? Tem prefeituras e até Detrans que colocam até mais em conta, né? E então é importante que o arrematante, que você que quer participar também dos leilões de bens móveis, porque o leilão de bem móvel, de veículos, ele não é amparado pela lei do Código do Consumidor, ela não tem amparo. Você compra no estado em que se encontra. Então você não tem como, se você não tiver condição de ligar um motor, por exemplo, de um carro, de um leilão de prefeitura, de Detran, e em geral também, tudo vai depender sempre do edital. O edital é a bíblia do leilão. Ali vai dizer todo o leilão como vai ser. Então, se você comprar um automóvel de uma prefeitura, de um Detran, tiver um motor fundido, você não pode reclamar. O Código do Consumidor dá 90 dias na garantia de motor e câmbio. Então, no caso de veículos, de bens móveis, de motocicletas, tudo isso. No leilão, não. Então, por isso também, o leilão tem esta característica de você comprar o veículo mais barato. Uma regra importante para você que vai participar de leilão de bens móveis também, de veículos, é o importante que hoje se usa muito entre os leiloeiros oficiais das grandes cidades, no eixo Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, que é o seguinte: por exemplo, se você vir ali um veículo que ele está avaliado, por exemplo, em tabelas oficiais aí do mercado, por exemplo, vamos dizer até aí, a grosso modo, da tabela FIPE. Se você vê um veículo de 10 mil, qual é o grande, para você ter um lucro nesse veículo, qual é que é? Você colocar um desconto de 25% sobre o bem. Por quê? Porque ele é um bem público, ele já teve o seu desgaste, ele já está indo para um leilão porque ele está sendo... ele não tem mais uso na administração pública, ele não está tendo mais uso, então esse 25% é o mínimo que você tem que desvalorizar. Tem casos até que pode ser até 30%, 40%. Então se inicia desses 25%. Aí o que você faz? Você, por exemplo, o carro não tem quatro pneus ruins, você consegue ver os 4 pneus ruins, então você tira aquele valor que você vai ter que pôr 4 pneus. Ele tem uma porta batida, então você pega essa porta batida, vou gastar R$300. Então você tira desses 25%, por exemplo, um automóvel de 10 mil, 7,5. Eu tenho que gastar entre lataria e algumas coisas, vou gastar aí mais R$1.500 ou R$2.000. Então, se ele for mais R$1.500, você tem que ir no máximo no lance, essa é uma dica muito interessante para vocês, no máximo a 6 mil. Se você passar de 6 mil, você provavelmente vai ter prejuízo. O que é interessante é que as pessoas físicas, assim, como vamos dizer física, a pessoa, vamos supor, ela quer comprar um carro e ela quer comprar uma moto. Então ela vai no leilão
muito do leilão, do bater o martelo, ele vem fazendo um efeito psicológico como se fosse, no caso aí, um jogo. Então aí precisa ter cuidado, aí você tem que saber se controlar. Então, tipo assim, usa esta fórmula, essa regra que eu lhe dei, você vai sempre ter um lucro nesse bem imóvel. Então é importante que você saiba disso. Então isso se atinge ao quê? Se atinge nas regras de leilões de prefeituras, de órgãos públicos, leilões estaduais, de governos estaduais, leilões de Detran, Então isso é importante que você use essa regra que eu acabei de dar a vocês, para que possa realmente ter um lucro. Se você passar disso, provavelmente você terá prejuízo. Esse, no caso, é o caso dos bens móveis, né? Então nós falamos lá nos leilões judiciais e falamos aqui agora nos leilões de prefeitura, nos leilões governamentais, nos leilões de órgãos públicos, né? Você tem também um tipo de leilão que seria um leilão administrativo, por exemplo, uma empresa que quer vender um veículo, você quer vender um veículo, ou tem lá, por exemplo, 30 veículos, 30 Gols 2010, quer vender. Então, ela pode contratar um leiloeiro público oficial, o leiloeiro, ele faz o edital, e esse edital, então, ele passa, como leiloeiro público oficial, a ser, nesse caso, um leilão público oficial. Na verdade, é importante que você saiba que quando você compra um veículo de leilões, como tem esses grandes sites, você não tem garantia de motor e câmbio. É importante que você saiba disso. Então sempre use essa regrinha que nós temos aí agora. 25% do desconto do valor do veículo na tabela que existe por aí, circulando. Dizem que é a tabela, é a tabela FIPE. Então você desconta 25% e mais o que você vai ter que ter de gasto nesse veículo. É muito importante. Um dado muito importante também é que você nunca deixe de visitar no dia, porque é colocado 1 ou 2 dias para que você, arrematante, possa participar do leilão também privado, no caso, ou um leilão não mais privado, mas um leilão empresarial, onde as empresas chamam o leilão, por exemplo, uma Volkswagen chama um leiloeiro público oficial e pede para que ele faça o leilão. Então é importante que você saiba a data da visitação. Na internet, entendo o meu entendimento, se você comprar só pela internet, pelas fotografias da internet, provavelmente pode haver, aí, pelo que a gente sempre tem conversado com as pessoas, pode haver um entendimento errôneo com relação a essa leitura da fotografia. Então, eles têm, porque é obrigado a ter, o edital, a data de visitação. Então você pode ir lá, visita o bem, olha o bem, você vai ter uma ideia em loco muito mais concreta do que a ideia do caso da internet. Eu aconselho sempre aos amigos e a vocês nesse nosso diálogo aqui do primeiro Congresso Brasileiro para Investidores de Leilões de Imóveis, que é importante no caso de bens móveis que você também esteja nesse dia da visitação olhando para que você realmente possa, dentro dessa avaliação, investir nos veículos. E tem assim caminhões, né? No judiciário tem caminhões que às vezes está avaliado por 140 mil, que numa segunda praça sai por 80, né? Por 78, 79. Então é importante sempre você olhar o veículo, o meu entendimento, eu acho que tem que ser mesmo nos leilões online, no caso, nos leilões por site, sempre olhar os veículos pessoalmente. É importante que você gaste um tempinho, vá lá e olha. Então, esse também é um caminho interessante na leiloaria. Nós temos os leilões de obras de arte também, não é? Os leilões de obras de arte é importante que o nosso querido arrematante, nosso participante deste simpósio, deste congresso, saiba. O leilão de obra de arte, ele funciona muito bem pela minha experiência como leiloeiro público oficial e com a minha experiência que fui um dos iniciantes em Santa Catarina a fazer os leilões de obras de arte, é que os leilões funcionam muito bem, os leilões de obras de arte, no eixo Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo tem uma demanda muito grande, então os leiloeiros oficiais que têm a vivência, a experiência em obras de arte,
e até como avaliadores de obras de arte judiciais, como é o meu caso, eles realmente possam fazer e realizar, né? É importante que você saiba que a regulamentação da profissão de leiloeiro público, ela diz o seguinte, que também o leilão de obra de arte ele só pode ser realizado por leiloeiro público oficial. Ele só pode ser realizado por qualquer pessoa, quando esse leilão de obra de arte não tem fins lucrativos. Então, o que seria fins lucrativos? Tem pessoas que entendem que se você faz um leilão de obra de arte e você não tem a comissão do leiloeiro ou nenhuma taxa de administração, que essa pessoa não pode fazer. Então, o leilão ele só se aplica. O leilão de obras de arte só se aplica às pessoas que qualquer pessoa possa fazer, quando ele não tem lucro nenhum, ele é beneficente. O que seria isso? Por exemplo, fazer um leilão com relação a uma igreja, e ali muitos doam, um doa um relógio, outro doa o relógio, outro doa o anel, e aí então o padre, por exemplo, naquela região, o padre possa fazer, olha, quem dá mais. Então aquela arrecadação vai para, no caso, para o padre, para o chefe, o padre da paróquia. Então aí sim, aí não se precisa. Fora isso, o meu entendimento é este, que realmente sempre tem que ter o leiloeiro público oficial. Por quê? Porque ele dá credibilidade ao seu evento. O leiloeiro público oficial tem sempre uma garantia que é obrigada por lei nas calções para que se possa garantir qualquer prejuízo, né? E tem o nome dele, que você deve ver se ele realmente é um leiloeiro atuante e que tem experiência profissional com relação aqui hoje. O leilão judicial, nós abrangemos os leilões oficiais de prefeituras, governamentais e também de órgãos públicos, e nós também conseguimos passar para vocês os leilões privados, leilões administrativos e também os leilões de obras de arte, que é importante que você saiba isso. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos aos que tiveram toda essa participação também no primeiro Congresso Brasileiro para Investidores de Leilões de Imóveis, e espero poder participar mais com vocês aqui com relação a alguma dúvida, alguma coisa que no futuro vocês queiram conversar também com esse leiloeiro oficial e também com a equipe do pessoal do primeiro Congresso Brasileiro de Investidores e Leilões de Imóveis. Eu acho que esse tema que eu abordei, ele foi interessante porque é um tema numa linguagem mais simples, né? Uma linguagem para que a gente possa também atender as pessoas que têm algum tipo de investimento e querem investir também em leilões e que possam participar com mais noção. Nós estaremos sempre aí à disposição de todos para que possamos realmente esclarecer as dúvidas de todos. Muito obrigado, quero agradecer ao Emerson, que foi o organizador desse congresso, e colocar-me sempre aqui à disposição de vocês em Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui com esse leiloeiro.